Você já experimentou aquela situação intrigante onde uma pessoa simplesmente não desaparece dos seus pensamentos? Não importa o quanto você tente se distrair, ocupar a mente ou racionalizar, como um eco distante ou uma melodia insistente, a imagem, a lembrança ou a sensação dessa pessoa continua voltando, teimosa, como se tivesse direito de moradia na sua consciência. Esse fenômeno universal, que todos já vivenciamos em algum momento, é muito mais do que um simples acaso psicológico. Ele esconde camadas profundas de significado que transitam entre a neurociência mais avançada e os princípios espirituais mais ancestrais. Um verdadeiro diálogo entre o cérebro e a alma, entre a química e o destino. Do ponto de vista científico, esses pensamentos recorrentes ativam uma rede específica no seu cérebro chamada rede de modo padrão. O mesmo sistema que entra em ação quando sonhamos acordados, criamos ou meditamos. Estudos de neuroimagem mostram que pensar persistentemente em alguém libera um coquetel de neurotransmissores que inclui dopamina, associada ao desejo e recompensa, noradrenalina, que aumenta o estado de alerta, e ocitocina, o hormônio do vínculo emocional. Essa combinação poderosa cria um ciclo autossustentável. Quanto mais você pensa, mais seu cérebro crava esses padrões como importantes, criando literalmente novos caminhos neurais que tornam esses pensamentos cada vez mais automáticos. É como se sua mente estivesse tentando resolver um problema crucial para sua sobrevivência emocional, mesmo quando racionalmente você sabe que não é o caso. Mas quando mergulhamos na perspectiva espiritual, o fenômeno se revela ainda mais fascinante. Tradições antigas como o hinduísmo falam de samskaras, impressões energéticas deixadas por encontros significativos entre almas. O xamanismo descreve fios de prata, conectando pessoas que compartilharam experiências profundas. A física quântica moderna explora o conceito de entrelaçamento, partículas que permanecem conectadas independentemente da distância. Será que nossas conexões humanas poderiam operar sob princípios semelhantes? Quando você pensa incessantemente em alguém, estaria na realidade sintonizando uma conexão que existe em um nível mais fundamental da realidade, um laço que transcende tempo e espaço? Aqui reside o grande paradoxo que este vídeo vai explorar. Esses pensamentos persistentes podem ser tanto um sinal de desequilíbrio emocional quanto uma mensagem espiritual urgente. A diferença está nos detalhes sutis, na qualidade da energia que acompanha esses pensamentos, nos padrões de sincronicidade que os cercam e na sabedoria intuitiva que emerge quando você presta atenção profunda ao fenômeno em vez de apenas tentar fazê-lo desaparecer. Prepare-se para uma jornada que vai desde os laboratórios de neurociência mais avançados até os ensinamentos esotéricos mais profundos, porque quando alguém não sai da sua mente, o universo está tentando te dizer algo. E a única pergunta que importa é: você está pronto para ouvir? Existe um momento revelador em que os pensamentos recorrentes sobre alguém deixam de ser um incômodo psicológico para se tornarem uma cartografia sagrada. Um mapa que mostra não apenas a profundidade de suas conexões emocionais, mas também os fios invisíveis que tecem o destino. Este é o limiar onde a ciência do comportamento encontra a poesia das almas gêmeas, onde a neuroquímica do amor se funde com a sabedoria ancestral sobre vínculos que transcendem vidas. Quando você começa a ler esses sinais com olhos treinados, cada pensamento intrusivo, cada sonho vívido, cada coincidência aparente, se transforma em uma letra desse alfabeto cósmico que poucos dominam. A linguagem silenciosa, através da qual o universo sussurra seus planos mais intrincados. A neurociência contemporânea descobriu que o cérebro humano possui um sistema especializado chamado rede social, um conjunto de regiões interligadas que ficam hiperativas quando pensamos em pessoas importantes para nós. Essa rede não distingue entre relacionamentos atuais, passados ou puramente imaginários, o que explica por que alguém que você não vê há anos pode ocupar sua mente com tanta intensidade quanto alguém presente no seu dia a dia. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que pensar em certas pessoas ativa o córtex pré-frontal medial da mesma forma que exercícios avançados de meditação, como se essas memórias fossem portais para estados elevados de consciência. E aqui está a descoberta mais fascinante.
Quando duas pessoas pensam intensamente uma na outra, seus padrões cerebrais começam a se sincronizar à distância, um fenômeno mensurável chamado acoplamento neural interpessoal, que desafia nossa compreensão convencional de tempo e espaço. Mas quando cruzamos para o território espiritual, o quadro se expande exponencialmente. Tradições esotéricas afirmam que pensamentos persistentes funcionam como pontes energéticas entre as pessoas, verdadeiros cabos de força psíquica que transferem emoções, intenções e até mesmo fragmentos de consciência. O Tantra fala de fios de desejo que conectam amantes através de continentes. O Sufismo descreve cordões de luz que unem mestres e discípulos. A Cabala mapeia os caminhos da árvore da vida, por onde fluem as conexões entre almas afins. E a física quântica moderna explora o entrelaçamento quântico, partículas que permanecem instantaneamente conectadas independentemente da distância física. Será que nossos pensamentos mais intensos poderiam criar um tipo similar de ligação não local com aqueles em quem pensamos? Aqui reside o cerne dessa investigação. Seus pensamentos recorrentes podem ser espelhos da alma, reflexos de partes suas que você vê na outra pessoa, o que os psicólogos chamam de projeção, pontes kármicas, sinais de relacionamentos inacabados de outras existências, antenas psíquicas, sua sensibilidade captando os pensamentos que a outra pessoa está enviando, sinais do destino. Alertas sobre encontros futuros que já estão sendo tecidos no plano quântico. Chamados de crescimento. Lembretes de lições que você precisa aprender com aquela dinâmica. Prepare-se para descobrir como transformar esses pensamentos recorrentes de um problema a ser resolvido para um diálogo cósmico a ser interpretado. Porque quando alguém não sai da sua mente, raramente é por acaso. E quase sempre é por algo muito maior do que você imagina. O universo está tentando se comunicar. A questão é, você está pronto para entender a mensagem? Existe um método ancestral, redescoberto pela física moderna, que transforma pensamentos recorrentes em diálogos conscientes com o universo. Uma ponte entre a psicologia profunda e a mecânica quântica, onde cada memória obsessiva se revela como um nó em uma rede cósmica de conexões invisíveis. Este não é um conhecimento teórico, mas um protocolo prático usado por místicos e agora validado por pesquisas sobre a natureza não local da consciência. Quando aplicado com precisão, ele permite distinguir entre meras fantasias emocionais e verdadeiros chamados espirituais, entre projeções psicológicas e mensagens de outras dimensões da existência. O primeiro passo é compreender que sua mente não é um órgão isolado em seu crânio, mas uma antena quântica sintonizada em um campo de informações que transcende tempo e espaço, onde pensamentos sobre alguém podem ser tanto ecos do passado quanto premonições do futuro, tanto sinais de cura necessária quanto alertas sobre caminhos a seguir. A neurociência de ponta descobriu que o cérebro humano opera como um computador quântico biológico, capaz de processar informações de formas que desafiam a lógica linear. Experimentos no Instituto HeartMath demonstraram que o coração emite um campo eletromagnético que pode ser detectado a metros de distância e que carrega informações emocionais específicas. Pesquisas sobre ressonância mórfica na Universidade de Princeton provaram que grupos separados por oceanos podem sincronizar seus padrões mentais sem comunicação convencional. E estudos sobre memória celular revelaram que traumas e talentos podem ser herdados biologicamente através de mudanças epigenéticas. Quando você pensa incessantemente em alguém, todo esse aparato neurofisiológico entra em ação, criando uma dança energética complexa que pode ser decodificada através de 5 dimensões interligadas. A ressonância biomagnética, seu campo cardíaco e cerebral entrando em sintonia com o da outra pessoa à distância, como diapasões vibrando na mesma frequência. Os campos mórficos, conexões através do inconsciente coletivo que Carl Jung chamou de sincronicidade. A memória do tempo não linear, acesso a matrizes quânticas onde passado, presente e futuro coexistem. As impressões akáshicas, registros energéticos de encontros em outras existências.
a geometria sagrada das emoções, padrões específicos que ligam almas através de formas de pensamento. O ritual de interpretação começa com um exercício simples mas profundo. Por 3 dias consecutivos, ao acordar e antes de dormir, você registrará em um caderno sagrado, usado apenas para esse propósito, não apenas os pensamentos sobre a pessoa, mas também as sensações corporais que acompanham cada lembrança, onde no corpo você sente. As coincidências que ocorrem após esses pensamentos, números repetidos, encontros inesperados. Os sonhos que se seguem, especialmente aqueles com símbolos arquetípicos. As mensagens intuitivas que surgem durante estados meditativos. No 4º dia, você realizará a leitura das 5 camadas, técnica adaptada dos xamãs siberianos e dos místicos cabalísticos. Camada física, padrões repetitivos nas anotações, horários, sensações corporais comuns. Camada emocional, a qualidade energética dominante, nostalgia, excitação, medo. Camada mental, os arquétipos junguianos ativados, a criança interior, o sábio, o amante. Camada sincrônica, as coincidências significativas que ocorreram nesse período. Camada arquetípica, os símbolos universais presentes nos sonhos e intuições. Quando essas camadas são analisadas em conjunto, seguindo um mapa simbólico específico que você receberá na próxima parte, padrões ocultos emergem com clareza surpreendente. Uma mulher de 32 anos descobriu que seus pensamentos obsessivos por um ex-namorado coincidiam precisamente com os dias em que ele enfrentava crises existenciais, mesmo estando em países diferentes. Um empresário de 45 anos percebeu que sonhos recorrentes com um antigo professor continham informações precisas sobre um investimento futuro. Esses não são casos isolados, mas exemplos do que acontece quando aprendemos a ler corretamente os sinais que nossa mente capta além dos limites convencionais da percepção. Existe um momento de clareira na jornada espiritual em que você percebe que os pensamentos recorrentes nunca foram sobre a outra pessoa, mas sempre sobre partes de si mesmo que clamavam por reconhecimento e integração. Essa é a revelação final que dissolve o véu por completo. Quando alguém não sai da sua mente, você não está diante de um fenômeno externo, mas de um espelho multidimensional, refletindo aspectos não resolvidos da sua própria alma, lições kármicas pendentes ou dons adormecidos que aguardam despertar. Os mestres taoístas representavam essa verdade através do símbolo do espelho de bronze que nunca distorce. Metáfora perfeita para compreender que toda conexão aparentemente externa é, em última instância, um diálogo entre você e as infinitas camadas do seu próprio ser. A física quântica moderna oferece uma explicação surpreendente para esse fenômeno. O princípio da não-localidade demonstra que partículas que estiveram conectadas continuam influenciando-se instantaneamente, independentemente da distância. Traduzindo para o plano humano, cada encontro significativo cria um entrelaçamento energético que persiste através do tempo e do espaço. Quando você pensa incessantemente em alguém, pode estar experimentando os efeitos desse vínculo quântico, não como mera recordação, mas como uma ponte viva entre consciências. Estudos no Instituto de Ciências Noéticas revelaram que pares de pessoas emocionalmente conectadas mostram padrões cerebrais sincronizados, mesmo quando separadas por milhares de quilômetros, sugerindo que a mente humana opera em um campo unificado que a ciência convencional ainda está começando a mapear. Mas a verdadeira maestria surge quando você aprende a transformar esses pensamentos em ferramentas de evolução consciente. Eis o protocolo final, sintetizado a partir das tradições esotéricas e validado pela psicologia transpessoal. Reconhecimento quântico. Ao notar o pensamento recorrente, pause e pergunte: que aspecto meu essa pessoa está refletindo? Ressonância corporal. Identifique onde no corpo você sente a conexão, o coração, o plexo solar, e respire profundamente nessa área. Transmutação alquímica. Visualize a imagem da pessoa se transformando em luz dourada que se reintegra ao seu campo energético. Decreto consciente. Afirme:
Liberto você com amor e reclamo minha energia criativa. Observação sincrônica. Registre nos próximos 3 dias quais mensagens ou sinais o universo envia como resposta. Quando praticado com regularidade, esse processo faz algo extraordinário. Em vez de suprimir os pensamentos, você os eleva a um novo patamar de significado. A pessoa que antes ocupava sua mente de forma obsessiva se torna um catalisador para seu crescimento pessoal. Relatos de quem aplicou esse método falam de sonhos reveladores, encontros inesperados que trazem esclarecimento e um profundo senso de completude interior. E assim chegamos ao paradoxo final. Quanto mais você compreende a natureza espiritual dessas conexões, menos precisa delas. Como um pássaro que já não depende do ninho, sua alma aprende a voar nos ventos da consciência pura, onde todas as separações são ilusórias e todo amor é reconhecido como essencialmente seu. Os pensamentos persistentes cumpriram seu papel. Foram os fios que teceram a ponte entre o que você era e o que está se tornando. Agora, ao olhar para trás, você não verá obsessões a serem superadas, mas mensageiros a serem gratificados, porque cada um deles, à sua maneira, trouxe você para casa. O círculo se completa, o véu se levanta, e a grande revelação é esta: você nunca esteve pensando em alguém. Estava, o tempo todo, conversando com versões mais profundas de si mesmo. E essa conversa? Ela nunca termina, apenas se transforma na melodia eterna da consciência, se reconhecendo em todos os espelhos do universo.